sentado aí em nome de Jesus. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Se você pudesse colocar de pé, só se puder em reverência à palavra de Deus. Deus já se faz presente na casa. Ali no meu banco eu já senti a presença dele aqui neste lugar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar dando glória a Deus. Aqui você está na casa do Pai, e na casa do Pai é liberdade. Você tem liberdade para poder adorar, exaltar e bendizer o nome dEle. Tem liberdade para ficar bem à vontade na casa dEle, de chamar Ele de paizinho, de papai, de levantar as tuas mãos, de entrar no santo dos santos, de deixar os problemas lá fora e se esvaziar de tudo, deixar tudo lá fora e somente que se ligar com o céu. Existe uma ligação aqui entre o céu e a terra, e a ligação entre Deus e você nessa noite. Se você se esvaziar de tudo aquilo que está lá fora, de toda preocupação, de toda ansiedade, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no teu coração nessa noite e vai te dar vitória em nome de Jesus. Essa história, na verdade, ela começa no capítulo 36, quando Senaqueribe ele vai afrontar a Ezequias. Mas quem era o rei Ezequias? Ezequias era o rei de Israel. Ele assume o reinado num momento muito difícil de Israel. Aleluia! O seu antecessor havia enchido Israel de idolatria, de imagem, de culto a outros deuses. E Senaqueribe, então agora ele coloca no seu coração o desejo de agradar a Deus, de fazer o melhor que ele poderia fazer para poder agradar o coração de Deus. Senaqueribe entendeu uma coisa que eu e você também precisamos entender nessa noite, queridos. Ele entendeu algo que eu e você também precisamos entender nessa noite, que nós precisamos, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância que eu e você estejamos passando na nossa vida, que nós precisamos fazer o melhor para Deus. Precisamos fazer de tudo para poder agradar esse Deus vivo, esse Deus santo, que eu já disse aqui, que cuida de nós, cuida da minha vida, da minha família. Ezequias, então, ele coloca no coração o desejo de fazer o melhor para Deus. Ele coloca isso no seu coração. Ele entendeu que somente agradando a Deus ele ia ter um reinado muito próspero. E teve realmente. Teve. Ezequias, então, ele assume o trono. Ele faz uma limpeza do seu reino. Uma limpeza. Primeiro ele vai removendo as imagens, a idolatria. Ele restaura o templo. Aleluia. Ele restaura a adoração ao Deus vivo. Ele restaura novamente o culto, o local onde o povo poderia se reunir para poder cultuar o Senhor, porque ele entendeu que somente assim o seu reinado seria próspero.
Nós precisamos dessa campanha entender isso, queridos. Que para a nossa vida, para a nossa família ser ricamente abençoada, nós precisamos colocar isso no nosso coração, remover da nossa vida as imagens, as idolatrias, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pastor, mas eu não idolatro nada, não tenho imagem. Querido, idolatria não é apenas imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que na minha e na tua vida ocupa o lugar de Deus. É verdade. Pode ser o meu carro, pode ser a minha casa, pode ser o meu dinheiro. Eu não tenho não, tá bom? Se você tiver, você pode dar para mim, não tem problema nenhum com isso. Pode ser o dinheiro, pode ser uma roupa, pode ser uma joia, pode ser qualquer coisa, pode ser o seu próprio corpo, porque hoje em dia existe uma idolatria pelo culto, um culto ao próprio corpo. Tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida vira uma idolatria. E se ocupou o lugar de Deus, Deus não se agrada. Deus não divide a adoração com ninguém. Se você adora qualquer outra coisa que não seja a presença dele, porque ele é digno de louvor e de adoração, eu quero dizer para você que você está correndo um perigo muito sério. Tem um hino que diz: do que adianta ter as riquezas deste mundo, se você não for honrado por Deus nessa terra? E para ser honrado por Deus, nós precisamos fazer uma restauração na nossa vida, uma limpeza espiritual na nossa vida, e começar a olhar para dentro de nós, o que eu tenho dentro de mim que pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Aleluia. Ezequias entendeu isso. Ele vai fazer isso para poder não ter nada que atrapalhe o seu reinado. Mas o texto também vai falar de alguém que vai afrontar o povo, vai falar de um tal de Senaqueribe. Eita. O enviado das trevas, É verdade. o enviado capiroto, sei lá que nome você vai dar para ele. Sempre teve e sempre vai ter na nossa vida, no nosso lugar de trabalho, na nossa vizinhança, onde quer que você seja um Senaqueribe. Você não está livre do Senaqueribe. Sábado eu estive lá em Passa 3 e eu disse o seguinte: que ser cristão não nos isenta das lutas, das provações, não nos isenta do Senaqueribes da vida. Onde quer que você andar, onde quer que você for, seja você onde estiver, lá vai ter um Senaqueribe para poder te afrontar. E o que vai fazer diferença na minha e na tua vida, quando o Senaqueribe se levantar, é a ligação que você tem com o céu. Glória a Deus. É a ligação do eterno contigo. É a ligação do natural, que sou eu, com o sobrenatural. O salmista vai dizer para a gente assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal algum. Por quê? Porque ele está conosco, porque a presença dele faz diferença na minha e na tua vida, porque é a presença dele que vai nos alimentar, que vai nos tirar da dificuldade, das lutas, das provações. É a presença dele que vai nos tirar do buraco quando eu e você não tivermos forças para caminhar. Aleluia. Não estamos livres disso. Existe uma teologia da prosperidade que diz que vai determinar, que vai determinar coisa nenhuma. Se ele fizer na nossa vida, ele continua sendo Deus, e nós precisamos continuar adorando ele em meio a lutas, em meio a dificuldades. Pastor, mas que palavra dura, eu já sou crente. Eu quero dizer para você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com essa liberdade que a pastora e o pastor me dão aqui nesse altar aqui, Aleluia. ir na igreja todo dia não te faz cristão. Glória. Dar dízimo, dar oferta não faz de você um cristão. Participar de todos os cultos não faz de você um cristão. A Bíblia vai dizer, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz isso, que o Senhor procura na terra verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Pastor, o que é então adorar em espírito e em verdade? Eu vou dizer para você: adorar a Deus em espírito e em verdade é no calabouço, é no fundo do poço, é sangrando, é gemendo, é chorando, é você conseguir olhar para o céu e dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, mas na hora certa ele vai se levantar do
seu trono e vai me dar a vitória. Ser cristão de verdade é quando você olhar para o teu armário e não tiver um alimento e você continuar adorando Ele. Está no leito de enfermidade e o médico diz: olha, não tem jeito, é um câncer, não tem o que fazer, volta para casa, vai morrer em casa, e você continuar adorando o nome dEle. É na luta, queridos, que nós mostramos para Deus quem verdadeiramente nós somos. Não é quando tudo está bem, não. Quando tudo está bem é muito fácil adorar o Senhor, é muito fácil. Mas quando a luta chega, quando o Senhor, queridos, a vida vem jogar a gente na cisterna, o desafio é abrir os lábios e adorar o nome dEle. Adorar o nome dEle e dizer: Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. É dizer: ó Deus, eu não tenho forças para poder te adorar, eu não tenho forças para poder orar, mas eu tenho força para poder dizer que o Senhor é santo, que Tu és santo, que Tu és santo. É você arrancar de dentro do teu coração aquela mais pura adoração ao nome dEle. Aleluia. E aí eu imagino o Senhor olhando para a terra e contemplando a nossa vida e dizer: olha, está lá, não tem forças, está no fundo do poço, não tem razão nenhuma para adorar, porque está quebrado, está todo quebrado. Ei, Deus, hein, Pai. Mas ele não para de adorar. A adoração sai dos seus lábios. E aí eu imagino, meus queridos, aquela adoração subindo diante de Deus e o Senhor se levantando no seu trono para poder olhar o que está acontecendo na terra. Espera aí, está subindo uma adoração aqui diferente. Espera aí, está subindo uma adoração aqui gostosa. Tem alguém me adorando em espírito e em verdade. E essa adoração está chegando diante do meu trono. E essa adoração, meu querido, vai mover a mão dele em teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, capítulo 12. Quando Salomão, então, ele acaba de adorar o templo. Eu preguei sobre isso aqui outro dia. Não lembro muito bem quando, mas eu preguei sobre isso aqui. Deus está dizendo para Salomão que ele estava com o povo enquanto o povo estivesse com ele. Ele diz: olha, eu estou com vocês. Eu escolhi essa casa para adoração. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Eu quero dizer para você, meus queridos, que desde que eu entrei aqui por essas portas, eu já comecei a sentir a presença dele aqui neste lugar. Deus já se faz presente aqui neste lugar. E se eu abrir a minha vida, abrir o meu coração, me entregar verdadeiramente nos seus braços, Ele vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na minha família, vai trabalhar no meu coração. Mas para isso é necessário que eu me entregue diante dEle, que eu me renda aos teus pés. Deus está presente na casa, querido. Você tem liberdade nessa noite, independente do que você está vivendo ou passando, para poder abrir a sua boca e começar a adorar Ele. Pastor, você não sabe como é que eu vim para a igreja hoje? Eu não quero saber mesmo. Conta para Ele, abre os seus lábios. É nessa noite, rompe. É noite de você romper com a dificuldade, com a luta, com o preconceito e tirar do seu coração, lá de dentro, do profundo, uma adoração verdadeira ao Senhor. E dizer: Senhor, independente do que eu estou vivendo, eu quero te adorar nessa noite. Eu quero exaltar o teu nome, quero bem dizer a ti, Senhor. É você poder arrancar a mais profunda adoração ao nome dEle. Glória a Deus. Senaqueribe está chegando, queridos. E ele manda avisar a Ezequias. Ele diz mais ou menos assim para o povo avisar a Ezequias: olha, vocês ouviram falar o que nós estamos fazendo por aí? Nós estamos passando pelas terras e estamos destruindo e acabando com tudo. Jerusalém agora está no caminho de Senaqueribe. Jerusalém é a próxima cidade. Ele diz assim: olha, vocês têm que se render a mim. Se rendam, que vocês vão continuar comendo da comida de vocês, bebendo das suas próprias águas, até que eu vim tirar vocês para uma outra terra. E ele diz assim para o povo: olha, não vos engane, Ezequias, dizendo que o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos. Ele diz: ó, quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se entrega logo, desiste,
Desiste, porque eu vou entrar e vou destruir tudo. Queridos, eu tenho certeza que nessa noite que o Espírito Santo move isso no meu coração, que tem pessoas nessa noite que pensando em parar e desistir de tudo. Não dá mais, Senhor. Você entrou aqui nessa noite, antes de vir para cá, você falou com Deus: olha, está difícil, eu não aguento mais. O inimigo tem se levantado, eu não tenho aguentado as afrontas. Aleluia. E o ataque realmente é forte. O medo toma conta, porque Senaqueribe não está de brincadeira. Ele era o cara, ele vai destruir tudo mesmo. Ezequias poderia simplesmente falar: realmente não tem jeito. Não tem jeito. Ele é muito forte. Ele destruiu tudo que ele encontrou pela frente. Ele vai destruir a gente também. Ele poderia ter simplesmente pensado assim. Ele realmente, creio eu que Ezequias realmente reconheceu que Senaqueribe vinha com muita força. Ele tinha duas opções. Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Ele tinha duas opções: ou se render e se entregar diante de Senaqueribe, ou ele podia resistir. E ele resiste. E ele vai resistir, queridos. Segundo Crônicas. Espera aí, se me falha a memória que não anotei errado. Ele vai resistir. Ele poderia simplesmente reconhecer que ele não poderia mesmo, que aquilo não ia ter jeito. Segundo Crônicas 32. Mas ele, mesmo com sua pouca força, ele resistiu a Senaqueribe. Eu quero convidar você, se a sua Bíblia tiver, e abre comigo aí, segundo Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 1. Aleluia. Está sendo projetado ali. Diz assim, olha para nós: depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Por que ele queria tampar as fontes das águas? Para quando Senaqueribe chegasse com o seu exército, não ia ter água para eles poderem beber. Então Ezequias então falou: vamos tampar as fontes, vamos tampar onde eles podem beber água, vamos largar os sem águas. Eles então vão lá e vão tampar tudo. Versículo 4: assim muito povo se juntou e tamparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro que quebrara. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro que quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as suas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Ou render-se, ou resistir. Só tem duas opções. E o texto diz que Ezequias, então ele resolve então resistir. Ele diz: nós vamos resistir, porque Senaqueribe ele não desafiou apenas o rei, mas ele desafiou o rei dos reis. Aleluia. Ele desafiou o Senhor dos senhores. Senaqueribe poderia desafiar qualquer um na terra, fazer qualquer coisa, mas o maior erro daquele homem foi desafiar o Deus vivo, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos debaixo das suas mãos. Ele diz: olha, com ele está o braço de carne, mas comigo e com você, meus amados, está o braço do Senhor. Aleluia. Quando nós estamos debaixo das suas mãos,
como diz o salmista no Salmo 91, ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém te afronta. Ele vai dizer: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Se você habita nesse esconderijo que Ezequias habita, querido, não há que ter medo do terror noturno, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Pode até cair 1000 à tua direita, mas você não será atingido, porque diz a palavra que aos anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito, ao nosso respeito, meus amados. Aleluia. Ele vai dar ordem para que esses anjos pelejem a nosso favor. Não há o que temer. Tem que confiar e esperar em Deus. Colocar a nossa vida, tudo diante dele, para que ele faça aquilo que é necessário nas nossas vidas. Vamos voltar lá para o capítulo 37, versículo 14. Nós vamos ver aqui a atitude de Ezequias. O texto diz que Ezequias, ele recebe a carta das mãos do mensageiro, ele lê a carta, sobe na casa do Senhor, estende a carta perante o Senhor, a carta da afronta. Você tem a sua carta da afronta aí também. Pastor, o que é a carta da afronta, pastor? É aquilo que você veio buscar nessa noite, é aquilo que está te preocupando, é aquilo que está gerando tristeza no teu coração. Pode ser uma luta, pode ser uma dificuldade, pode ser uma enfermidade, pode ser uma depressão. Eu não sei qual é a tua afronta. Mas Ezequias, ele vai entrar no templo e vai estender essa carta diante do Senhor. Glória! Ao estender essa carta diante do Senhor, Ezequias estava dizendo a Deus: olha, eu não posso, mas está aqui a minha afronta. Cadê a tua afronta, meu querido, nessa noite? O que é que tem te afrontado nessa noite? O que é que tem gerado tristeza no teu coração? A carta já está na tua mão aí. Você já veio ao templo. Você agora precisa estender essa carta diante do Senhor. E Ezequias vai fazer não apenas isso, mas diz o texto também no versículo 15 que ele orou ao Senhor, dizendo: olha que oração linda. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Queridos, Ezequias, ele não vai fazer uma oração de tristeza, de lamento, de dor. Não, mas Ezequias vai fazer uma oração de exaltação. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. E ele diz: olha, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. E diz mais: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar quem? O Deus vivo. Queridos, aleluia. Quem afronta você, quem afronta a tua vida, está afrontando o próprio Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é especial, você não é qualquer um. Você é herdeiro da graça de Deus. Você não é qualquer um. Não é qualquer um. Quem afronta você está afrontando o próprio Deus. E ele diz, versículo 18: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Glória a Deus. A oração de Ezequias aqui era meio que comparada à oração de Elias, quando ele restaura o altar, desafia os profetas de Baal e diz assim: olha, Senhor, manda fogo do céu, para que todo esse povo que está aqui perto de mim creia que somente o Senhor é Deus. Queridos, eu quero, em nome de Jesus,
Eu quero convidar você a se colocar de pé e estender as tuas mãos o mais alto que você puder. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ser um profeta na tua vida. Quero ser um profeta de Deus na tua vida. O pastor vai ungir todo mundo depois, em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você puder levantar as tuas mãos em forma de concha, eu quero ser boca de Deus neste lugar. Eu não vim simplesmente para poder falar, todo mundo fala, mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero, não no meu nome, não no nome do pastor Mário, mas eu quero em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus que Ezequias servia, em nome do Deus que Eliseu profetizou e declarou aquela oração. Eu quero declarar que sobre a sua vida não vale encantamento. Eu quero declarar que toda arma forjada contra a tua vida, que toda afronta das trevas que se levantar contra a sua vida, que se levante para poder cair, em nome de Jesus, que toda arma forjada seja destruída, que o poder do Altíssimo te envolva nessa noite, que os céus sejam abertos sobre este lugar, e que uma unção renovadora, que uma unção restauradora possa descer do céu sobre a tua vida, e encher a tua vida pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus que Senaqueribe já caiu por terra, que toda afronta do diabo já caiu por terra, porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que habita dentro de você, maior é aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo é o teu nome, nome esse sobre todo nome no céu e na terra, nome esse que um dia diz a palavra do Senhor, que todo joelho há de se dobrar diante dele, que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a honra, para a glória do Deus Pai. É no nome de Jesus, Pai, recebe essa vida em tuas mãos, ó Deus, ó Espírito Santo do Senhor. Eu quero nessa noite, Senhor, no teu nome, Senhor, levantar as minhas mãos para poder abençoar o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Se você quiser vir até o altar do Senhor, você pode vir até o altar de Deus aqui, traga a sua carta de afronta aqui em nome de Jesus.